Olá, pessoal! Estávamos com saudades de gravar os nossos vídeos. O tempo urge e muitos afazeres, não é mesmo? Mas temos aqui um tema muito bacana que nós estávamos pensando para abordar e falar com vocês. A gente sempre reflete nessa questão do conteúdo, do que vamos trazer para o canal, para quem nos acompanha. Porque gravar vídeos aleatoriamente para ter conteúdo não é o nosso propósito. Sim. É sempre com a intenção de ajudar na sua reflexão, nos seus questionamentos, na sua maneira de enxergar a vida. E decidimos falar um pouco mais sobre os complexos, porque esses complexos dentro da visão junguiana, eles são forças psíquicas ativas, vivas, que podem se apossar da psique, podem ter uma indução a forçar um comportamento que vem através de um padrão mental, e quando você vê, você está num mar de conflitos, porque aquela força psíquica, complexo, está conduzindo você a estar naquela experiência. Quando nós puxamos o entendimento da psicologia analítica, que foi estudada por Jung, somamos a outros tipos de conhecimentos e somamos nessa observação que nós temos que ter da nossa própria experiência, nós conseguimos entender melhor o que são os complexos. Vamos exemplificar? Vamos. Fica bem melhor. Eu vou dar um exemplo e depois minha mãe dá um outro, e assim a gente vai construindo um raciocínio em cima do tema, como que os complexos induzem você a repetir um padrão. Por exemplo, se você tem um desafio que você está experienciando no seu relacionamento. Os relacionamentos, via de regra, aqui nesse planeta, nessa 3D, são contratuais. Muito difícil uma pessoa estar casada com uma outra pessoa sem ter algum tipo de contrato que foi imposto pelo espírito. Só que dentro de uma linha kardecista, vou puxar a linha do espiritismo, nós nos acostumamos a ouvir: ah, é karma. E aceitamos isso assim com uma facilidade, é karma, na outra vida a gente resolve. Quantos livros da Zíbia Gasparetto, da Mônica de Medeiros, entre outros tantos que eu li, que nessa visão romancista dos amores mal resolvidos, dos amores que sofrem catástrofe, um mata o outro naquela época mais primitiva dentro dessa era aqui humana, vamos dizer, e olhando muito mais lá para trás, a gente sabe que tudo se resolvia, como diz no direito, lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? Quando se estuda. E até para justificar a situação, né? Na época, nós tínhamos que ter esse olhar, até porque a humanidade não estava preparada para ter um olhar além do que nós estamos tendo hoje. Sim. Então, falar dos nossos conflitos e dar uma solução kármica fica bem mais fácil e aceitável, né? Sim, a minha avó falava, é karma, e nós tínhamos que aceitar dentro daquela linha de raciocínio, e se não resolver nessa, vai para outra vida, e assim vai sucessivamente. Só que a coisa mudou. Mudou, e nós estamos aqui para poder compartilhar as possibilidades e você analisar de uma forma construtiva. Então, no relacionamento, nós recebemos essa imposição kármica em muitos relacionamentos. E se você tem um eu do seu passado que se afina com aquela vivência que você está tendo no seu ego,
no momento presente, ali no seu personagem do momento. Você traz, além dos problemas do espírito, que é ele que te induz a estar ali naquela situação, no seu induzimento dele, de você resolver um problema para ele. Uma marcação que ele faz com você propriamente dito, ele marca o seu espírito para que você vivencie aquela situação. É uma sacanagem, né? Mas pois é. É bem assim. Além disso, você traz um complexo que é uma parte sua que foi experienciada numa outra época, mas que está na sua psique, atuando na sua psique, que nós chamamos na apometria de eu negativo. Chamamos de um eu multidimensional porque ele não está aqui nessa realidade, mas ele é uma força psíquica viva que volita na linha atemporal, e quando ele tem afinidade com aquela vivência do seu ego, ele vai lá e passa a experienciar de novo aquele momento lá na linha do tempo no passado e usa o seu corpo do momento e atua naquela relação junto com você. Então, tem muitas relações que são tóxicas, no sentido tóxico mesmo da palavra, de muitas brigas, muitas agressões verbais, muitas discórdias, porque esse eu do passado, ele tá ali ativo, então fica muito difícil o seu ego do momento observar esse complexo que tá ali experienciando, porque tem aquela memória. Fica muito difícil o seu ego resolver, porque o seu ego se mescla com essa força psíquica e do complexo, e o complexo passa a comandar aquele ego dentro desse momento presente. E aí haja psicologia, haja terapia. tratamento. Por isso que muitas pessoas falam assim: ah, eu faço psicólogo, eu estou no psicólogo. O psicólogo, ele vai até uma base. Ele vai ser um conselheiro, tá? Com todo o respeito a todos os psicólogos. E tem que ter. E tem que ter para ajudar na reflexão. Mas ele só vai ter uma base da camada do que é o problema do momento. Ele não vai conseguir enxergar só se ele for um constelador ou um psicólogo analítico que vai olhar com mais cautela todo o sistema mental do conflito que está acontecendo e vai poder ajudar, porque o Jung, ele puxa uma visão espiritualista. E também tem hoje a constelação familiar, né? Tem a constelação, mas ainda assim, dentro dessa visão ampla que nós temos que ter, por sermos temporários e por termos tantas histórias colecionadas no nosso arquivo, nós podemos avançar a nível de autoconhecimento na medida que nós começamos a investigar por que eu sinto isso, por que eu sinto raiva em relação a essa pessoa em determinados momentos, por que eu sinto vontade de matar essa pessoa, quem nunca pensou isso? Por que eu sinto mágoa, tristeza, ou por que eu tenho uma posse absurda pela outra pessoa, um ciúme excessivo? Será que é o seu eu que sente isso tudo? Já se questionou? O eu, gente, é esse ego humano que nós estamos vivenciando. Então, se você conseguir desdobrar a linha do tempo numa visão ampla, você vai conseguir avaliar esse eu melhor, transitório, né? Porque ele transita em outras dimensões, em outras frequências e recebe informação desse eu que você já viveu, porque o seu espírito, ele está marcado num tempo, e nessa experiência humana você veio para resolver.
O seu espírito impulsionou você para você resolver dentro de um personagem que você está vivendo. Sim, e quanto mais questionamento, mais desidentificação do seu papel dentro do desafio, porque esse desafio eu trouxe sobre relacionamento, mas ele pode estar impresso em várias áreas da vida, seja na área profissional, seja você com você mesmo dentro do seu amor próprio, seja você no seu ciclo de amizade, seja no seu encontro com a espiritualidade, porque tem muitas pessoas que têm espiritualidade, mas ainda percebe só a região umbralina. Quais são também as marcações do seu espírito que te induzem só a enxergar esse outro universo, dessa dualidade, luz e sombra, enxergar só a sombra, aquilo que assusta, aquilo que causa mal? E por que você não enxerga a parte melhor dentro do que nós podemos construir aqui a nível de frequência? Essa dualidade deve ser sempre questionada, começando dentro de você. E o que vai fazer você trazer esse questionamento, né, Tatiane, é o autoconhecimento. É buscar dentro de você uma espiritualidade, mas não é uma espiritualidade dogmática, pragmática, religiosa, não. Um autoconhecimento livre de dogmas, livre de preconceito. Você conhecer realmente quem é você, o que você veio fazer aqui dentro do seu propósito na experiência humana. Porque isso aqui é um experimento que nós estamos vivendo. O nosso espírito, né, Tatiana, é muito mais do que esses complexos. Sim, você, quando fortalece o seu ego, você pode ensinar ao seu espírito que ser humano é ser livre e não com a carga que esse espírito também te traz. Você pode estar ensinando o seu espírito a solucionar as situações que ele te impõe, mas também gerenciando que você não quer mais esses contratos. Isso que você não quer mais estar num sistema de dor, de sofrimento. Você pode ressignificar tudo na medida que você assume esse poder de observação dessa realidade aqui. E assim você consegue sair dos contratos, consegue ressignificar. Por quê? Só o ser humano que consegue trabalhar o cardíaco. Então, na medida que você expande o seu cardíaco, você muda o campo, muda a frequência do emaranhado. É onde você consegue promover mudanças em você e reverbera para o meio. Essa indução dos complexos é que nós não podemos deixar, porque se esses eus do passado se apossam do nosso corpo, eles maltratam com dor, tristeza, rancor, ódio, porque a nossa história é cheia de marcações sobre episódios que nós já sofremos muito. Então essa observação deve ser feita e pontuada por você, de você se olhar e falar: eu não quero mais sentir isso, não quero mais sofrer, não quero mais estar nesse efeito bumerangue, subindo e descendo e estando no mesmo ciclo, com aquela sensação de que você está preso a algo, está condicionado a algo. É difícil? Mas não é impossível na medida que você começa a ter novas atitudes mentais, buscando postura mental, buscando ajuda, porque muitas das vezes nós não somos autossuficientes, nós precisamos de ajuda, precisamos de uma terapia, mas uma terapia que agregue. Se você está no momento de despertar da consciência, busque uma terapia que vá somar na sua jornada, e não algo superficial, porque a gente vai mudando de fase dentro do jogo. Muitas das vezes aquilo foi necessário, um atendimento com um psicólogo, ou uma conversa com uma terapeuta que ainda não tem uma visão tão ampla, mas foi necessário, tudo bem. Mas permita-se avançar de fase. A mente, ela é
quando você molda sua mente, você insere novos programas, você consegue observar melhor o que está acontecendo dentro de você. E também o cérebro tem uma plasticidade, né? E dentro dessa plasticidade do cérebro, você agrega novas sinapses, mais informações, e essas informações vão abrindo arquivos da sua memória, onde você transita ali e vê soluções do seu problema. Você acha a solução do seu problema, você abre a sua caixinha de Pandora, e aí você ganha autonomia sem o ego sofredor ou sem o ego orgulhoso, porque também às vezes as pessoas ela ganha uma autonomia, um empoderamento que vai para o orgulho, vai para a vaidade, e aí vai para outra polaridade, que também não é a solução. Ai, você é isso, você é aquilo, e você não quer entrar em contato com aquele sentimento, aí se coloca como superior. E na verdade, nós não somos superior a ninguém e nem inferior a ninguém. Estamos aqui num jogo que vem de um jogo cósmico, que vem para um jogo da experiência humana, onde nós vamos aumentando o nosso nível de consciência para poder jogar no jogo cósmico da nossa evolução. Sim. E isso é um assunto que a gente vai falar no próximo vídeo, sobre esse jogo cósmico da evolução dentro dos quaternários inferiores, porque é um assunto que realmente um assunto puxa outro, e aí a gente vai ver que como nós estamos ligados na trama da Terra. Pois é, são muitos assuntos para nós refletirmos. O vídeo de hoje é para você prestar atenção no padrão mental do desafio, do conflito. Qual é o meu desafio principal? Qual área da vida? Qual é o sentimento que eu tenho em relação a esse desafio? Eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu tenho tristeza, eu tenho melancolia, eu sou vítima, é um culpado. Presta atenção em qual padrão mental. Depois você perceba quanto tempo você nutre esse sentimento dentro de você. Se passar muitos dias com essa vibração, com esse mental, é porque você está ressoando com essa outra força psíquica que vem de fora, que também não é só o complexo, em cima dele tem os arquétipos dos deuses, que nós já falamos aqui em vários vídeos, dos deuses grego, e que eles moldam o padrão de comportamento da psique. Os complexos, todos os nossos complexos foram criados por eles. Por isso que o nosso ego humano, do momento atual, desperta o melhor, porque a gente sai daqui sem ser um complexo para qualquer outro eu que o meu espírito vai criar. Se eu desenvolver uma mente superior aqui no meu ego, e se quando eu deixar esse corpo, o meu espírito vai fazer o download da minha experiência humana, do meu ego, do meu persona Tatiane, eu acoplado lá no meu espírito, esse meu eu, tá lá. E ele pode fazer um bom uso do que eu experienciei aqui, e eu, como um programa que rodou aqui, sou ele. Então, de uma certa forma, eu também tenho um gerenciamento, porque eu passo a ter uma coerência dentro do que é experienciar como humano, porque não foi ele, foi eu. Então pense nesse projeto de você desenvolver o seu melhor ego, o seu poder mental, e você ser realmente uma consciência aqui que está experienciando, mas que está atingindo gradientes de luz mais ampliado, acessando outros corpos desse espírito, para você ser esses outros corpos e não ser esses quaternários inferiores.
E eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui está trazendo indagações para você. E vai falar assim, mas como é que a gente faz isso? Meninas, como é que faz isso? Outros vídeos. Vou falar para você que eu não faço propaganda do meu trabalho. Faz a apometria quântica, chave de transformação, que você vai conseguir sair desse loop, você vai conseguir sair dessa ilusão que foi gerada, foi criada para você acreditar. Procure uma apometria, mas aquela que realmente faz você enxergar esses eus. Tem mais uma questão. Uma apometria que não esteja vinculada ao sistema de egrégora dos deuses, sim, dos arcanjos, desses arquétipos, porque quando você entende que a egrégora influencia no seu campo, você começa a entender melhor o quanto você não é você só, porque numa egrégora pode ter bilhões, milhares de consciências acopladas dentro daquela egrégora que forçam ainda o seu padrão. Então, o emaranhado é longo, mas quando você se permite olhar, decodificar, se curar, é possível. E de uma forma universalista, de uma forma livre, sem fazer novos contratos. E a nossa apometria, ela segue uma linha bem livre dentro desse sistema implantado, porque nós somos os observadores, nós somos os jogadores despertos. Nós temos que fazer parceria com partes nossas, vamos dizer assim, mais elevada dentro desse grande cosmo que se tem. Aqui tem muitas moradas realmente, então nós temos essa capacidade de fazer, ligar, telefonar, contatar, seja qual for a forma que você use, né, qual o termo que você use, nós temos essa possibilidade de mudar esse jogo na medida que você é o observador e torna-se cada vez mais consciente. O observador do jogo e passa a ser o jogador, né? Você se empodera do seu jogo e deixa de ser marionete do jogo, né? Que eles ficam lá em cima só fazendo assim, ó, e a gente aqui embaixo como um bonequinho, fazendo assim, agora eu faço o quê? Agora eu choro, agora eu fico ressentido, agora eu fico com raiva. Você corta essas cordinhas que te aprisionaram. Eu falo que são as algemas invisíveis que nos impuseram porque nós entramos num DNA problemático, que tem muitos problemas nesse DNA. E qual é a nossa responsabilidade na medida que eu estou desperto? É olhar o DNA, não assumir aquele problema. Primeira decisão que você tem que ter é não assumir, porque se já tem algo vulnerável que já foi instalado, você não vai estar intensificando, vai jogar uma informação de equilíbrio e fazer o seu melhor dentro do que você pode fazer dentro dessa sua experiência. Então, o percentual que você der de contribuição, de melhora, já é o suficiente. Que você está fazendo não é para ninguém, é por você. Não é para Deus, não é para Jesus, não é, é por você, para você. Quando nós começamos a entender que nós temos que nos amar dentro dessa experiência, porque só essa vibração é que nos consegue, que nos facilita uma jornada mais suave. E esse amor não é o romantizado, esse amor é o autocuidado, é o respeito que você tem que ter com você, é os nãos que você tem que dizer, mesmo que você se irrite, mas você saber usar a irritação, a raiva com uma função. Explodiu, tá tudo bem, tem o cérebro reptiliano, eu tenho vários mecanismos aqui que ativam memórias, eu tenho medo, porque eu tenho amígdala, eu tenho um monte de sistema aqui dentro que vai fazer eu ter vários fluxos de energia. Então, o primeiro passo é você começar a perceber como jogar com as suas emoções. Acordei triste. Ontem, por exemplo, eu acordei mega triste, porque eu tive uma noite mal dormida, e acordei triste.
E o que eu faço quando eu acordo com uma tristeza ou quando eu passo uma situação? Eu vou deixar aquela tristeza me consumir e virar uma depressãozinha do dia que eu não quero fazer nada? Não. Por quê? Eu sei que tem consciências que estão aqui volitando, bolsões de energia, não vamos nem dizer espírito, vamos dizer que tem bolsões de energia aqui. E se eu acesso esse arquivo, porque eu sou uma antena, eu vou dando força à minha tristeza. E aí da tristeza de vontade de não fazer nada, daqui a pouco você está procrastinando, daqui a pouco você está se sabotando. Quando você vê, tá o caos. E aí a depressão se instala. E tá acontecendo em todas as faixas. Daqui a pouco tá tomando etárias. Rivotril, daqui a pouco tá tomando os remédios. Síndrome do pânico, é uma depressão camuflada também, não deixa de ser, porque a pessoa não trabalha a emoção dela. E aí ele acopla um pânico, algo que ela não conseguiu resolver. Então é esvaziar. O pânico, ele sobrepõe uma situação, Sim. Uma situação mal resolvida, que você não conseguiu, e aí acontece um fato assim que mexe muito com você, pronto, vai para a síndrome do pânico. Mas antes da síndrome do pânico, realmente tem uma situação mal resolvida. Então, é efeito dominó, uma coisa vai tapando a outra. Da ansiedade, né? A ansiedade também é algo que você não resolveu, vai para a síndrome do pensamento acelerado, que hoje é o normal, mas aí intensifica essa ansiedade quando você está refém e está externando no corpo com algum toque, alguma coisa que está reverberando ali. Ou vai para comida, para boca. Pois é. Então, enfim. Esses complexos são complexos, precisamos desconstruir, precisamos olhar para nós, como está aqui com essa imagem, desenvolvendo capacidade de olhar esse outro eu que não está na realidade, porque a tríade superior, esses corpos, eles não são palpáveis, não são igual o nosso corpo mas humano, é vivo. Mas é vivo, é ativo, e quem dá a imagem é você. A partir do seu mental, como que você vai contatar esse corpo, porque pode ser diversas formas que ele pode se apresentar para você. O importante é se permitir, sim, se autoconhecer, se curar, não sabotar e investigar todo esse sistema de crenças e desconstruir os sistemas de crenças impostos pra gente também. Por quê? Português bem claro, encarar. Encarar. Por quê? Muitos de nós, fazendo assim essa observação final de reflexão, fomos condicionados sempre a ter uma resposta de fora e não a resposta de dentro. Nós passamos por cartomantes, cigana, preto velhos, igrejas católicas, apostólicas romanas, igrejas protestantes, sempre tem que vir de algum lugar. Enquanto nós estivermos com esse tipo de condicionamento mental, o comando está vindo de fora e não de dentro. Porque se a cigana me falou, se o Petro Velho me falou, se o paizinho não sei da onde me falou, é porque o comando ainda está vindo de fora. Indiretamente. É totalmente diferente de você receber uma inspiração de um mentor que está ali te inspirando, mas a ideia vem do seu psiquismo e não de fora. Sim. Então é muito complexo, porque até esses seres que são entidades que estão ajudando, eles querem experienciar aqui também e dão o comando da sua vida, das suas escolhas, para te induzir a fazer algo que eles ainda não estão na matéria, não podem fazer e te induzem a fazer. Então as algemas invisíveis, elas são amplas, então precisamos refletir como que está a nossa rede neural, como que ela processa tudo dentro dos desafios, para conseguir realmente dar comandos inteligentes e acessar mecanismos de cura, mesmo que você ainda experiencie o desafio, mas enxergar de uma maneira mais inteligente. E a maneira inteligente faz você sair da sofrência, né? Não precisa sofrer. Você tá numa situação, não tem como sair daquela situação, mas não precisa sofrer com aquela situação. Aí já é
uma visão e um sentimento diferente diante da situação. Ou é um apego excessivo, ou é algo que ainda precisa ser desconstruído. Então são muitas questões internas que nós precisamos avaliar. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e diga, vai lá no canal das meninas que tem vídeo legal, bacana, que nos ajudam a expandir a nossa consciência. Um beijo grande. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o jogo cósmico, com uma visão bem simplificada, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que abordam esse tema, mas de uma forma que embola um pouco a mente. E nosso objetivo aqui é clarear, simplificar. Um beijo grande e excelentes reflexões.